E já que nós estamos falando em cuidados com o meio ambiente e busca por sustentabilidade, hoje vamos mostrar a segunda parte da série Horta Agroecológica. Você vai aprender como manter uma produção bonita e saudável, aliando nos canteiros diferentes tipos de hortaliças. As chamadas plantas companheiras e plantas espontâneas são muito importantes e têm papéis essenciais. Lado a lado, uma acaba protegendo a outra. Na agroecologia, a diversificação de plantas naturais e cultivadas é o ponto de equilíbrio. É preciso conhecer as características de cada uma para saber como cultivá-las. Numa mesma área, por exemplo, o cultivo de plantas companheiras é bem-vindo, já que uma acaba protegendo a outra. Nós temos aqui, por exemplo, duas culturas, duas espécies de famílias bem distintas, a beterraba e a alface. O consórcio, ele beneficia ambas as culturas, ou seja, determinado inseto que ataca, por exemplo, a beterraba, ele não ataca a alface. Então, uma planta é companheira da outra, uma planta protege a outra. Além dessa vantagem da diminuição do ataque de determinados insetos, também a consorciação de cultura as culturas aproveitam melhor os nutrientes do solo, porque exploram diferentes camadas do solo, diferentes profundidades. E uma outra vantagem da consorciação de culturas é que proporciona um maior rendimento por unidade de área. Outro cuidado importante no sistema de produção agroecológica é a rotação de culturas. Hortaliças da mesma família nunca devem ser plantadas seguidamente no mesmo canteiro. Neste caso aqui nós temos, por exemplo, a cenoura. No próximo cultivo de hortaliças, nós, em hipótese alguma, poderemos entrar com uma cultura da mesma família da cenoura. Citando um exemplo, a tempero salsa, a mandioquinha salsa são da mesma família da cenoura. Nós não poderemos cultivar no próximo ciclo. Então nós temos que partir para outras culturas, como por exemplo o repolho, que é uma família totalmente diferente, a própria cultura da alface, a beterraba. Então são culturas diferentes e isso é importante para romper com o ciclo das doenças, principalmente fungos de solo. Então, se nós partirmos para outra família, nós estaremos diminuindo a incidência de ataque de determinadas doenças e algumas espécies também de insetos que causam alguns prejuízos para a produção de hortaliças. Numa horta agroecológica é importante manter um ambiente assim, diversificado, com plantas cultivadas e outras que nascem espontaneamente e que muita gente chama de inso, mas aqui elas também têm valor. Normalmente, dentro de uma produção de hortaliças agroecológicas, as pessoas se preocupam em como fazer para manejar com os chamados insos, que nós chamamos de plantas espontâneas. E, claro, nós aprendemos dos nossos pais e dos nossos avós que uma horta tem que ser toda limpinha, não pode ter a presença de nenhum tipo de mato. Mas dentro da agroecologia nós temos que mudar esse conceito. Por quê? Porque essas plantas, elas têm uma função importante na proteção do solo, também no manejo de determinados insetos, porque algum inseto que ataca a nossa cultura, ele tem um alimento aqui, nessa planta espontânea ou inso, como é conhecida. Então, ao invés de ele atacar muitas vezes a cultura, ele ataca a nossa planta espontânea. Então, ela é importante a presença dessas plantas em determinado momento da cultura. Uma horta agroecológica não oferece apenas hortaliças saudáveis e nutritivas, mas também não polui o meio ambiente e protege a vida das plantas, dos animais e de quem produz. Esses alimentos, além de aparência externa, eles têm um valor superior ao produto convencional, ou seja, eles têm mais vitaminas e sais minerais que os produtos convencionais. Isso nós temos diversos trabalhos em nível mundial que demonstram isso, porque
essas plantas são cultivadas com uma adubação orgânica e elas têm um crescimento normal. O ciclo não é acelerado como é o caso do uso de produtos químicos, como adubos, fertilizantes químicos. Então, nós temos mais matéria seca nesses alimentos que, naturalmente, eles terão mais vitaminas e sais minerais. Então, o nosso consumidor, quando ele vai à feira livre, à busca de um produto orgânico, ele é motivado, normalmente, porque ele pensa que é um produto que é livre de resíduos químicos. E realmente ele tem razão. Ele não tem produtos químicos, resíduos químicos. Mas não é só isso, ele está comprando uma qualidade superior, ou seja, um alimento com mais vitaminas e sais minerais. Depois desse passo a passo, fica até fácil cultivar uma horta agroecológica. Vale a pena fazer o teste e experimentar o cultivo orgânico. E claro, caso apareçam as dúvidas, consulte a Epagre do seu município.